Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas, e hoje a gente tem um episódio muito especial do nosso videocast, porque a gente não vai falar de um livro que a gente já leu, mas de um livro que a gente vai ler no Clube de Ficcionistas, e tem uma convidada muito especial. Eu, como sempre, estou com a Márcia Lopes, aqui também coordenadora do Clube de Ficcionistas e dona do perfil Livros no Subsolo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. A nossa convidada de hoje é a Noemi Jaffe. Seja muito bem-vinda, Noemi. É um grande prazer tê-la aqui. Prazer o meu, Fernando. Prazer, Márcia. Muito obrigado pela sua presença. Bem, esse é o terceiro episódio, como eu disse, é um episódio extra, né? Mas eu convido vocês também a conhecerem os vídeos que a gente já publicou sobre Orlando, de Virginia Woolf, que foi com a Carol Mesquita, e também A Redoma de Vidro, com a Carla Quinzo, que já está disponível para vocês aqui na plataforma no YouTube. Bem, hoje, como eu disse, a gente conversa com a Noemi e eu vou ler uma pequena biografia dela, muito embora eu acredito que a professora Noemi dispense apresentações. Imagina. Mas a gente segue o protocolo aqui, Noemi. Tá ótimo. Noemi Jaffe é escritora, professora de literatura e de escrita e crítica literária. Doutorou-se em literatura brasileira pela USP. Publicou O que os Cegos Estão Sonhando, pela editora 34, em 2012. A Verdadeira História do Alfabeto, pela Companhia das Letras, em 2012 também. Que ganhou o Prêmio Brasília, de literatura, em 2014. Íris, As Orquídeas, pela Companhia também, em 2015. Não Está Mais Aqui Quem Falou, Companhia das Letras, 2017. E O Que Ela Sussurra. E, entre outros livros, O Que Ela Sussurra a gente tem aqui, da Márcia. E... Inclusive, desculpa, tá? Eu tenho a assinatura da Noemi aqui, de 2022. Autografado e tudo, hein? Autografado, maravilhoso. E um que eu não citei também, o Lili, História de um Luto, né? Novela de um Luto, perdão. Eu comecei a ler antes de ontem. 2021 esse. 2021? Olha só que currículo, hein, Noemi? E também, né, desde 2016, ela mantém um Centro Cultural Literário Escrevedeira, em parceria com Luciana Gerbovic e João Bandeira. Muito bem. Bem, hoje nós vamos conversar sobre Escrita em Movimento, 7 Princípios do Fazer Literário, que foi lançado no ano passado, em 2023, pela Companhia das Letras. Isso mesmo. Eu vou ler um pouquinho da contracapa aqui, só para a gente situar o pessoal sobre esse livro. Então, com uma abordagem livre de regras e truques, mas repleta de insights, a autora se debruça sobre 7 princípios que norteiam a escrita criativa. Palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. Ele é destinado a escritores iniciantes ou experientes. Escrita em Movimento propõe a exploração e o desenvolvimento da voz única de cada artista em uma jornada para se tornar mais conscientes de seus processos criativos. Este livro não é um manual de escrita, mas um convite à reflexão, ao autoconhecimento e à busca incessante pela expressão literária. Noemi, como sempre, a gente vai fazer um bate-papo. A gente tem perguntas que são muito maiores do que deveriam ser, mas... Só quase um livro aqui, ó. Quase uma pequena obra aqui, mas a ideia é fazer um bate-papo com você, então a gente quer ouvir você falar o máximo. Legal, ótimo. Puder. Bem, então, o primeiro capítulo do seu livro, né, do Escrita em Movimento, é sobre as palavras. Nele você faz uma reflexão muito interessante sobre forma e conteúdo. E indica como o cuidado com as palavras unifica esses dois polos aparentemente contraditórios do fazer específico da escrita. Eu gosto bastante do que você fala sobre a resistência das palavras, né? Em contraposição à moleza, digamos assim, à indistinção delas, né? E como a pessoa que escreve deve se atentar para isso.
Então, assim como os outros artistas se preocupam com os materiais próprios de suas artes, né? O escultor vai se preocupar com a materialidade daquela substância que ele vai trabalhar, o músico vai se preocupar com os sons, enfim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da leitura no desenvolvimento dessa habilidade para as pessoas que escrevem. Como aproveitar ao máximo a leitura para desenvolver essa capacidade, Noemi? Tá ótimo, Fernando. Muito obrigada por ter me convidado a participar. Estou bem contente, adoro poder falar sobre esse assunto. Bom, também gostei muito dessa sua primeira pergunta. É o que eu sempre digo, né? O escritor, além de escrever, ele ou ela, precisa ler, né? Quase como se fosse o dever, a necessidade número 0 do escritor. Um escritor que não lê não é um escritor. Pode achar que é, mas não é. E quando eu falo em leitura muito abrangente, né? Desde os clássicos, que todo mundo conhece, né? Tanto internacionais quanto brasileiros. Então, um bom escritor brasileiro não pode não ter lido a obra do Machado de Assis, por exemplo, ou do Guimarães Rosa, do Graciliano, da Clarice, esses nossos grandes clássicos. E também deve ler o que se produz atualmente, na sua época, né? Para ele também ter uma ideia do que é anacrônico, do que não cabe mais escrever, né? Por exemplo, a mesóclise, ou o pretérito mais que perfeito, né? É um tempo verbal e uma forma gramatical que não se usam mais. Então, eles devem ser usados com muita parcimônia, com muito cuidado, né? Para que o leitor saiba que aquilo está sendo usado devidamente, por necessidade e não por algum mecanismo automatizado. Porque quando eu dou aula, eu sempre falo, é o escritor que escreve, não são as palavras que escrevem o que está dito lá, mas é o escritor que comanda, que domina, né? Ele deve saber o que ele está escrevendo. Então, a leitura, na minha opinião, nesse sentido da pergunta que você fez, ela, ao mesmo tempo em que incute no leitor ritmos diferentes, sem que ele mesmo se dê conta disso, né, ele vai sendo apresentado a inúmeros ritmos prosódicos diferentes e assim ele vai, ele mesmo, criando o seu próprio ritmo de escrita, que é a base da escrita literária, o ritmo. Ele também vai absorvendo vocabulário, também vai absorvendo formas gramaticais, né? Se ele quer que a sua frase seja curta ou longa, ou uma interpolação de frases curtas e longas, de que forma ele quer usar o registro gramatical, se é mais formal, mais informal, se é coloquial, como é que se criam diálogos, que formas de diálogos são possíveis de serem criadas, por que criar tal diálogo em tal situação. Ele vai absorvendo também as formas narrativas, então você quer usar primeira, terceira pessoa, ou você quer usar primeira e terceira pessoa, ou eventualmente uma segunda pessoa. Que tempos verbais ele quer usar? Tudo isso vai sendo absorvido pelo escritor a partir das leituras que ele faz. Inclusive vários empréstimos, né? Porque não existe escrita que não seja feita de empréstimos, que não seja uma colagem das leituras que você fez. Isso é o que eu chamo de originalidade, inclusive está num dos capítulos do livro. Originalidade é você saber combinar as tuas origens. Daí é que vem a palavra originalidade. E a origem da gente é uma coisa que existe previamente, todo mundo tem uma infância, todo mundo tem uma história, mas a origem, por incrível que pareça, também é uma coisa que você cria. Né? Você vai criando a tua origem à medida que você vai aumentando o número das tuas leituras, a quantidade e a qualidade das tuas leituras. Né? Então, você vai mudando as tuas origens e, com isso, o teu estilo também vai mudando, porque a coisa mais importante que um escritor deseja para si é ser reconhecido por um estilo próprio.
Né? Ter uma marca própria de tal forma que as pessoas que te leem digam, ah, já sei, isso é do Fernando, sem precisar ler o nome do autor. E como é que você vai criando o teu estilo? É por essa agregação, por essa amálgama de origens. Né? Então, eu sempre digo isso. Por exemplo, quando você era pequeno, digamos, você leu a Bíblia e leu Cebolinha. E a coisa mais incrível que tem é você fazer uma mistura de Bíblia e Cebolinha na tua literatura. É isso que vai te tornar original, né? Então, não é porque você vai precisar ler a Bíblia com o R, sem pronunciar o R, não é isso, né? Mas são as tuas influências. Que muitas vezes são inconscientes também, né? Sim, né? E a escrita é você transformar em consciência aquilo que te influencia inconscientemente, né? É você agarrar aquela influência e dizer, é ela que eu quero, é ela que eu vou usar. Gostei dessa influência, né? Deixa eu aproveitar e misturar com outras influências que eu tenho. Às vezes não é só a literatura, às vezes são as propagandas da televisão, as novelas da televisão, um filme que você viu, uma coisa que a tua mãe costumava te falar todo dia, né? Fernando, não esquece de levar a blusa. Isso pode entrar. Tem um livro da Bethânia Pires Amaro, agora que ela fez o Ninho, acho que ganhou até o prêmio Sesc ano passado, como na categoria Contos, que ela usa isso também, sobre essas coisas que a mãe falava, as avós falavam, é a base do livro, é isso. Né? Então você vai criando o teu personagem, por exemplo, a tua personagem, misturando uma tia manca que você tinha com um acontecimento da tua infância, de quando teu pai foi viajar e você se sentiu só, e a tua irmã que ficou doente, você coloca tudo isso na tua personagem. Né? É curioso que você fale sobre essa multiplicidade de linguagens também, né, que serve como uma influência para o escritor, porque hoje a gente tem o fenômeno também dos audiolivros, né? Então, a dicção levada ao extremo. E muitas vezes é a própria pessoa que escreveu que narra também, né? Como você vê isso? Essa disponibilidade que a gente tem da literatura, mas também, digamos assim, não exatamente oral, né? Porque está lendo um texto já feito, né? Mas na própria voz da pessoa que escreveu. Eu já gravei 2 audiolivros meus e é interessante, né? Porque você vai transformando na tua voz uma voz que você inventou. Porque no que ela sussurra, que eu gravei, não sou eu a narradora, eu inventei uma narradora, né? Todo narrador é um personagem. Exato, também, todo né? narrador é um personagem. Então, eu dei a minha voz para essa narradora que eu criei, e aí eu fui me dando conta de como ela era diferente de mim, e como eu tinha que fazer inflexões vocais que eu mesma não faria. Né? Então, a minha voz também era um tipo de personagem. Eu acho que ganha outra dimensão, assim, Sim. você começa a se enxergar de fora, de um outro ponto de vista, né? O que você fez. Exato, exatamente. Tinha coisas que eu não gostava, que eu queria não ler, porque eu falava, não era para eu ter escrito isso, não queria ter escrito isso. Não tá bom. E tinha outras coisas que me surpreendiam, e eu falava, que legal, eu escrevi isso. Então, é legal. Já aconteceu com você de mandarem para você um trecho e falarem, olha que trecho legal, e você, mas quem escreveu? E a pessoa, não, foi você. Já, nossa, muitas vezes. Se surpreender, legal, assim, né? Com o texto, né? Que eu escrevo coisas que eu não me lembro, que não estão só nos livros, mas coisas que eu coloco no Twitter ou no Instagram, e a pessoa recupera, e eu não lembro que eu escrevi aqui. Que legal. Sobre essa questão, até invadir o seu espaço, essa questão da leitura, eu acho muito importante mesmo, como base, né? E a pessoa... Ser eclético, ler de tudo, assim, mesmo aquilo que você diz que não gosta, é importante também você saber o que você não gosta, porque eventualmente você também vai usar trechos que você não gosta ironicamente, criticamente, ou você criou um personagem que fala coisas com as quais você não concorda. Então, esse ecletismo é muito, muito importante. A segunda pergunta. No capítulo 2, intitulado Simplicidade,
você disse que a literatura moderna e contemporânea questionou o próprio papel de representação. E, de fato, parece que a partir do século XX, né, principalmente a partir da Primeira Guerra, foi criado um ambiente muito pouco propício à imaginação, mesmo a imaginação mais realista. Isso é uma interpretação minha, né? Tá. E, embora a metalinguagem, né, a escrita se voltando sobre si mesma, né, ela não tenha sido inventada no século XX, parece que os escritores, desiludidos um pouco com esse seu papel, entre aspas, transformador, resolveram questionar a própria escrita e entraram num redemoinho solipsista, né, num redemoinho em si mesmo, né? E às vezes parece que o único traço comum entre as vanguardas pós-modernas, né, de hoje em dia, é justamente essa metalinguagem. Tá? E como você vê, Noemi, esse ensimesmamento, essa volta da escrita para si mesma, você acha que isso beneficia a ficção ou mais a enfraquece? Puxa, pergunta difícil de responder, mas eu acho que eu vou discordar um pouco de você, Fernando. Eu não concordo que as vanguardas do começo do século XX tenham sido ensimesmadas ou solipsistas e que o único traço comum entre elas tenha sido a metalinguagem, não. Eu acho que o traço mais comum entre as vanguardas dessa época, do começo do século XX, estou falando de cubismo, futurismo, surrealismo, dadaísmo, inclusive na literatura, né? E aqui no Brasil, digamos, o Manifesto Antropófago, o Manifesto Pau-Brasil, o modernismo, né? Eu acho que o principal aspecto dessas vanguardas é a libertação do inconsciente, né? É uma permissão, já que a consciência está destruindo o mundo, né? Porque o que está destruindo o mundo é a tecnologia, é o uso agressivo, violento da razão, né? Em favor da morte. Que tal a gente apelar para o inconsciente? Né? Então, você vê isso aparecendo no cubismo, com aquelas formas meio ilógicas que aparecem também na literatura, por exemplo, na Gertrude Stein ou no Oswald de Andrade. Você vê isso no surrealismo mais do que em tudo, né? Que é a priorização dos aspectos desconhecidos do eu, né? Do sonho, das imagens, do inconsciente. Então, isso também é muito explorado na literatura. O cubismo eu já falei, o dadaísmo, que é a falta de lógica absoluta, como se já não tivesse mais nada para ser dito. Então, o que aparece são palavras soltas, pedaços de coisas, né? E aqui no Brasil, na antropofagia, é quase como se fosse um grito desesperado por um outro Brasil, né? Um Brasil mais matriarcal do que patriarcal. Então, você vê que isso já estava lá, né? No Manifesto Antropófago já existia um apelo para o lado feminino da revolução, né? Que é uma coisa que hoje a gente fala muito. E valorizando os processos de assimilação do outro pelo Brasil, né, pelo país colonizado, é uma forma de recolonização. Então, são todos metalinguísticos, sim, todos eles estão questionando o papel da representação, mas eu não acho que seja solipsista, porque eles questionam esse papel no sentido de dizer... o que a representação simplesmente descritiva da realidade está nos trazendo de novo? Né? O que a palavra sendo usada a serviço dessa consciência patriarcal, científica, né, dona da verdade,
Onde ela está nos levando? Será que a gente não está imitando literariamente os processos conservadores da realidade, da política? Eu acho uma literatura muito questionadora. Entendi. Né? Mesmo quando ela é metalinguística. Não, eu acho que eu não me fiz muito claro na pergunta. Assim, eu concordo com você sobre esse período do começo do século XX. Estava me referindo mais ao começo do século XXI, do pós-modernismo, né? De como o pós-modernismo, ele me parece, que ele leva a metalinguagem a quase digamos assim, o estado da arte, né? Tipo, vamos ser metalinguísticos. E aí entra também, claro, a autoficção também parece que entra um pouco aí, né? Uhum. Nesse sentido, né? Parece que no final do século XX, essa questão da representação, ela foi tão atacada que, bom, então vamos escrever sobre escrever. No final do século XX, no começo do século XXI. Aí, Fernando, a gente teria que comentar, eu acho, obra por obra, sabe? E você me dizer, estou falando de tal obra, né? Para a gente poder discutir melhor, porque eu acho que a metalinguagem ela é tão grande que é difícil falar, né? A metalinguagem em si. Geral, eu acho que ela pode ser usada de uma forma autorreferente, né? E que daí o leitor quase que fica de fora daquela viagem do autor, que está lá na sua própria cabeça viajando consigo mesmo, ou ela pode ser super... ter uma abertura para o leitor entrar dentro daquilo e ficar se perguntando o que é a literatura, para que serve a literatura, para que serve escrever, o que eu quero quando eu escrevo. Então, você tem um livro como o do Ítalo Calvino, por exemplo, Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é um livro totalmente metalinguístico, mas eu acho ele porrada, assim, eu acho que ele ajuda as pessoas a pensarem sobre a sua escrita. E tem um livro do Mário Levreiro, que eu nunca consigo lembrar. O Romance Luminoso? É o Romance Luminoso, que também é metalinguístico. É um escritor que ganha um prêmio e fica escrevendo sobre a incapacidade dele de começar o livro por causa do qual ele ganhou o prêmio. Ele fica 300 páginas falando que não consegue começar o livro. Né? Para que eu estou lendo isso? Para que eu estou lendo que ele não consegue sair da cama, que ele vai dormir às 4 horas da manhã porque ele fica jogando videogame e que ele fica se masturbando? Mas eu acho que isso fala muito com os desejos das pessoas, sabe? Com a dificuldade de começar a escrever, né? Então, depende muito do que é e de quem lê também. Porque precisa ter uma disposição, uma vontade de ir adiante, que não é muita gente que tem. E parece que é um pouco uma característica do pós-modernismo também, você não estar em torno de um manifesto, né? Pós-moderno, acho que é tudo aquilo que não é moderno. Né? E aí cada um tem o seu estilo, né? Outra palavra que para mim também é estranha. É estranha, ou melhor, não quer dizer muita coisa, pós-moderno, né? Para mim, eu não tô nem aí se o que eu faço é pós-moderno, pré-moderno, moderno, antimoderno. Tipo, não sabe? Tá enquadrado. Não, porque pós-moderno é tanta coisa. Eu já estudei que, sei lá, os prédios da Berrine são pós-modernos. Então, eu sou pós-moderno também, eu odeio os prédios da Berrine. Então... É quase uma contradição, né? Porque a modernidade é o tempo presente, né? Se você está depois do tempo presente, né? Você tá onde? Exato, você tá onde? Mistura, né? Bom, é isso. A gente deu aquela lida, assim, com bastante carinho nos princípios, né? E aí eu vou falar um pouquinho do princípio da simplicidade. Então, fazer coincidir aquilo que se fala com a forma com que se fala, parece que é uma utopia ideal aí do escritor, né? Sim. É uma coisa difícil de atingir, mas é o que todo mundo está buscando ali, né? E para se atingir a máxima coincidência entre objeto e linguagem, né? Com a máxima fidelidade de sensações, de modo que o leitor seja ganho. Todo mundo quer que o leitor fique preso ali, não abandone o livro, né? Sim. Então é preciso, eu acho que o princípio da simplicidade é né? A gente tá partindo de uma coisa assim, parece difícil de atingir do simples, né? Uhum. Então,
Isso se trata de... acho que é muito importante eliminar rebuscamento, aquela coisa do sococosa, aquelas coisas que a gente via. Quem consome ainda literatura clássica, aquela coisa mais... Sim. Vai ver muito isso, né? Digressões, até você citou o Tristram Shandy, que é lotado de digressões. Eu tô lendo esse livro faz uns 6 meses, tá lá. Né? E aí é importante fugir das longas descrições, você cita isso no livro, as explicações. Hoje isso é feito, é posto de uma outra maneira na literatura, né? Então eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre o que o escritor deve priorizar, quais recursos de linguagem ele pode ter ali como opção, né? Para aparar essas arestas e fazer um texto que possa manter uma estética bonita ali, uma coisa, né, que o escritor busca, mas ao mesmo tempo trazer o conteúdo sem perder a atenção do leitor. Parece difícil, né? A pergunta de $1 milhão. Agora $1 milhão também não é nada, né? As pessoas falam $1 bilhão. Não, mas para mim $1 milhão já tá ótimo. Porque isso aqui é ouro, gente. Se alguém não responder isso... Se alguém souber responder isso, tá ótimo. Não, mas sim, eu particularmente valorizo demais a simplicidade, né? Mas só que simplicidade não é simples. Simplicidade é uma coisa muito difícil de atingir. Né? Eu uso como exemplo máximo Dorival Caymmi, assim, coqueiro de Itapuã, coqueiro. Areia de Itapuã, areia. Sabe? Que lindo. Assim, é uma coisa quase como que se numa palavra você dissesse tudo, né? A capacidade de dizer muito com pouco, na minha opinião, é muito valiosa. E é algo muito contemporâneo também. Eu acho trabalhoso. Super trabalhoso. O simples é que não se enganem as pessoas. Que as pessoas não se enganem. Ontem eu li, agora eu não me lembro, é alguma língua indígena que fala que a adjetivação nessa língua é sinal de pobreza mental. Porque se você consegue encontrar um substantivo que diz o adjetivo sem você precisar dizer, por que você vai recorrer a ele? Né? Então, tipo, sei lá, como se você dissesse menina, não sei, uma palavra qualquer, já incluísse que a menina é bonita, sem você precisar dizer bonita. Né? Então, essa busca, né, pela palavra exata, isso daí é um termo do Flaubert, né? Mot juste, a palavra certa. Essas palavras existem, né? Mas a gente tem que ficar indo atrás. Enfeitando. As metáforas originais existem, né? Mas a gente tem que ficar inventando, criando, esperando ela chegar. Porque a escrita é demorado, não é uma coisa rápida. Você não consegue escrever um livro em menos de 1 ano. Quer dizer, até consegue, mas é raro, né? Porque você precisa pesquisar, esperar, rever, reescrever, né? E na reescrita, geralmente, o que a pessoa mais faz é cortar, né? E cortar justamente essas arestas que você está falando, que são adjetivos desnecessários, advérbios, comentários, explicações, rebuscamentos, né? Eu sempre falo isso, se você tem 2 palavras, último e derradeiro. Pensa lá, né? Você colocou derradeiro, mas por que você colocou derradeiro? É para parecer que você sabe escrever bem? Ou porque era necessário para o texto que você usasse a palavra derradeiro? Você fala derradeiro ou você fala último? Teu personagem diria derradeiro? Não é você que está querendo se exibir através dele? Então fala último. Nossa. E só usa derradeiro se você souber por que você está usando essa palavra. Se ela realmente for necessária. Eu digo que necessidade é uma palavra-chave da literatura, né? Escreve as coisas que você acha que cabem no teu texto. Quer ser rebuscado? Seja. Mas é porque é necessário ser rebuscado. Porque teu personagem fala assim, porque num determinado momento você sentiu que aquela palavra mais rebuscada era a única exata, né? E não queira se exibir. Escrita não é circo, né? É necessidade mesmo. Então, eu acho que a necessidade quase
que atrai a simplicidade, né? Por exemplo, você vai trabalhar, você vai vestir para o trabalho uma roupa de seda, um tailleur de seda, com um batom vermelho e se maquiar toda? Não, porque não é necessário, né? Que você use toda essa roupa, toda essa maquiagem para o teu trabalho do dia a dia. Você vai no supermercado, você vai usando um tailleur, Chanel? Não, porque não é necessário. Né? E às vezes você vai para uma festa de gala, mas você também não acha necessário vestir toda essa roupa chique, né? Depende do que você pensa. Por isso que eu digo, desde o começo do livro, não existem regras absolutas na literatura. Aliás, não existe regra nenhuma para nada. Eu diria que a única regra é a necessidade. Então, você sente que é necessário comentar aquilo que você acabou de escrever? Então, comenta. Né? Mas veja se teu comentário não está lá só para que você tenha certeza que o leitor vai pensar exatamente o que você queria que ele pensasse. Se for por isso, tira o comentário. Né? Por que você está explicando tantas vezes? Não é uma mania de professor que você tem de dar 3 sinônimos para cada substantivo? Estou falando por experiência própria porque eu faço isso. Né? Eu escrevo que uma coisa é essencial, fundamental e relevante. Eu falo, gente, precisava de 3? Já entendi, né? Adjetivos. E o que é curioso, você até fala no seu livro, né? A gente, muitas vezes, cita as palavras como se elas fossem sinônimos, quando, na verdade, elas têm uma particularidade. Exato, né? É um contrassenso muito grande, né? Fundamental e relevante parecem sinônimos, mas quando você escreve literatura, você tem que usar uma só delas, porque cada uma tem um significado diferente. Isso está na raiz da palavra. Né? Então, é muito importante também que os escritores conheçam as raízes das palavras, que saibam qual é a sua etimologia, né? Para conseguir dizer muito com uma palavra só, ou com poucas palavras. Né? Porque quando você começa a adicionar adereços no texto, que é para ele ficar mais bonitinho, o leitor sente. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Stefan Zweig. Claro. Ele falava muito de aparar as arestas, que ele dizia, né, que era a parte mais importante, que ele mais gostava do trabalho dele, que é aí que começava a diversão. Porque ele ia lá, colocava tudo, fazia um texto, só que ele ia enxugando. Aí quando ele achava que estava enxuto, ele ia lá e enxugava mais. E ler Stefan Zweig é uma delícia. É uma delícia, porque ele é preciso e ele te prende, sabe? Eu também faço isso. E é incrível como no ato de cortar, o conteúdo também muda. Né? Você vai conhecendo melhor as características do personagem, ou o que está acontecendo, a cena que você está narrando, quando você corta. Você vai vendo quanta coisa desnecessária, né? E eu acho que isso tem muito também de você conhecer o teu público e confiar nele, né? Sim. Às vezes, assim, claro. não precisa explicar, ele vai entender. Né? E se não entender, tudo bem, quando ele relê, ele entende. Né? E ele vai poder imaginar, que é uma coisa que a explicação às vezes impede de fazer. Mas, né, eu estava lendo um livro agora, a Memória Mais Recôndita dos Homens. É um livro de um senegalês que ganhou vários prêmios. Mohamed. Acho que eu comprei esse livro. E ele dá muita explicação, muita. Mas eu acho todas as explicações que ele dá necessárias. Né? O Proust explica tudo também. Fica comentando e refletindo. Só que as reflexões do Proust, elas adicionam algo diferente. Né? Não é a explicação daquilo que você já leu, é um comentário outro. Né? A gente sente muito rápido, né, do que assim, o livro se propõe a isso. Exato, né? É o contrato. A questão por exemplo, das descrições, é a questão da necessidade, né? Até falando das descrições, que a gente estava conversando outro dia, e está no livro, que antigamente as pessoas não tinham recursos como a gente tem hoje, visuais, para conhecer. Então, elas eram necessárias. Sim. Você precisava explicar um ambiente para que o leitor pudesse entender o que ele estava lendo. E hoje não, você já tem um outro contexto. Isso. Né? E um outro livro, foi até na ocasião que eu te conheci, que foi lá no lançamento do A Vida Futura, do Sérgio Rodrigues, que também é muito interessante. Ele começa com uma voz do Machado,
mais rebuscada, É. né? Porque o Machado tá voltando lá para o Rio de Janeiro da época da pandemia e tal. E depois o Machado ele se insere nesse ambiente mais atual e essa voz narrativa, ela vai mudando, ela vai ficando mais contemporânea. Sim. Entendeu? Então, assim, eu também vejo que ele se fez necessário ele fazer um texto daquele jeito para a gente entender que era o Machado, e o Machado se situa e depois ele Mas vira você outra vê, coisa. isso acontece nas roupas, na decoração da casa, né? Quando que você iria imaginar, no século XIX, uma casa de tijolo aparente, né? Ou uma casa com o piso de concreto queimado, de cimento queimado, né? Seria O estilo industrial, né? A tubulação aparente, né? né? Super Você tinha atual, mil mas... veludos e tecidos e enfeites. E as mulheres, como elas se vestiam com aqueles chapéus e guarda-chuvinha bordado e os vestidos rendados. Isso era moderno na época. Hoje não é mais. É a própria dimensão do tempo, né? O tempo que, assim, é o mesmo, né? Mas como isso era utilizado antes, elas tinham tempo sobrando, vamos falar assim. E Hoje não a é gente só não tem. isso, essa moda é patriarcal, Sim. né? Porque uma mulher não podia mostrar os tornozelos. Tem um conto do Machado chamado Uns Braços, né? Que é o garoto que é hospedado, trabalha na casa de um casal de amigos do pai, e a única coisa que ele consegue ver da dona da casa são os braços dela. E ele fica apaixonado por aqueles braços, fica apaixonado por ela através dos braços, né? E hoje, um menino de 14, 15, 16 anos, ele vai se encantar com um pedaço de braço. Como em Orlando, que tem a cena do tornozelo lá, que o cara vê lá. É isso. É isso. Então, hoje, o tipo de encantamento é outro. Se é que existe hoje encantamento, nem sei mais se existe. Mas, tá tudo... mas é outra coisa. Tempos pós-modernos. É outra coisa, não é mais o braço. Ou, às vezes é o braço só para ser diferente de tudo, porque... né? Mas as coisas mudam mesmo. Mudam. Bom, eu vou continuar falando assim, ó, sobre a estética da recepção, porque eu acho muito importante o papel do leitor quando ele está lendo uma obra, né? Claro. É essencial essa bagagem e tal. Então, a estética da recepção fala da dinâmica entre o autor, obra e leitor, né? Isso. Onde as experiências do leitor vão determinar a forma como ele recebe e interpreta o texto. Isso todo escritor acho que tem que levar em conta, Sim, né? sim. Que ele tem um público vasto ali. As intenções, na verdade, do autor não importam, né? Mas suas escolhas, elas impactam diretamente a percepção do leitor por meio dessa bagagem que ele já traz, né? Uhum. Então, no ato da escrita, pode ser que o autor não tenha domínio sobre suas decisões, mas depois isso vai, quando ele vai fazer aquela releitura, isso vai se desenhando de uma outra maneira, Certo. como eu estava lá no seu livro, né? Para que ele, então, aí ele vai lapidando o seu texto de acordo com o que ele quis dizer, né? Mesmo sabendo que cada um vai receber esse texto de um jeito. Isso depende da consciência narrativa, né? Não precisa estar explícita e nem ser planejada. Isso vai acontecendo, vai fluindo, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre quais elementos de um texto essas escolhas dizem respeito, como o autor pode direcionar isso? Tá. Então, eu acho que a escrita literária, ela pende, ela oscila entre consciência e inconsciência, né? Então, você é movido por alguma coisa, você vai, escreve, né? Meio que até inconscientemente, e aí depois você toma consciência daquilo que você escreveu na reescrita e você começa a escolher se aquilo que saiu é necessário, não é importante para compor o personagem ou não é para compor a cena. Então você vai reescrevendo à medida que a consciência vai surgindo. E no próprio ato da escrita, dessa primeira escrita, né, você também vai sendo direcionado pelas palavras que você escreve, porque você não controla quais palavras você vai usar para dizer determinada coisa, elas saem. E aí você vai pensando enquanto você está escrevendo. Às vezes você para e fala, não, será que era isso mesmo que eu queria, essa palavra, essa frase? Será que essa frase tinha que sair curta? Será que eu queria mesmo uma vírgula aqui? Não era um ponto e vírgula, não era um travessão? Então você vai tomando consciência.
né? E, ao mesmo tempo, você vai tomando consciência do tempo verbal que você está usando, né? Era mesmo no passado que eu queria escrever? Será que não era melhor passar para o presente? Não vai criar um efeito mais da pessoa estar lá na hora? Ou era o presente? Será que não era o passado? Que passado será que era? O imperfeito ou o perfeito? O pretérito, né? E o foco narrativo? Será que era mesmo a primeira pessoa? Não seria melhor eu usar uma terceira pessoa? Ou intercalar, né? Será que eu quero que toda a história se passe num tempo só ou vai ter um retorno de outros tempos? Como é que eu quero compor o meu personagem? Eu quero dizer quais são as características físicas dele ou não quero? Né? Quero que as pessoas vão descobrindo à medida que o personagem vai agindo. Como que eu quero que os meus personagens falem? Como eu quero que seja a voz do meu narrador? Quero que seja super coloquial, pode ter palavrão, pode ter erro gramatical, ou quero que seja mais formal, quero que seja irônico, crítico, quero que seja mais poético, né? Então, e principalmente que ritmo que eu quero dar para o meu personagem. Isso daí é, como eu falei antes, o número 0. O ritmo. Né? O ritmo. O meu personagem é lento, é apressado, coisas mínimas. Como que ele escova os dentes? Né? Como que ele passa shampoo no cabelo? Isso não precisa estar no livro. Você tem que... Mas você tem que saber. Ver isso. Você tem que saber. Né? Ele tem uma coceira? Né? Ele tem uma doença, ele tem um trauma, né? E todas essas coisas, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta de comer, por que ele não gosta de comer repolho? Né? Ah, já sei, por causa disso, você cria uma situação, de preferência, que tenha pouco a ver com você. Né? Porque senão você vai querer se meter o tempo inteiro. Uhum. Porque é uma coisa que mais atrapalha o escritor é ele mesmo. Né? É essa vontade de aparecer no texto. Ai, não, meu personagem é chato, vão achar que eu sou chato também. Tem um elemento narcisista. Super, assim, super, o tempo poderoso, todo. Né? Você quer que as pessoas achem que você escreve bem, que você é o máximo. E tem que fazer essa dissociação, personagem é personagem, né? Tem que fazer, porque quanto mais você dissociar, mais as pessoas vão acreditar no teu personagem, né? E quanto mais você tiver consciência do que você está escrevendo, mais controle você vai ter sobre o que acontece, sobre os personagens. Então, e ao mesmo tempo, você tem que ter esse controle e deixar um lugar para o descontrole. É essa dialética, né? Entre controlar e descontrolar, soltar e frear. Né? E você tem que saber, tem horas, deixa. Depois, se for o caso, você muda, mas deixa. Porque não dá também para você ficar controlando cada vírgula que você escreve. Tem que fluir, senão a escrita não flui, né? Exato. Né? Não dá para você controlar cada palavrinha que você usa. Né? Mas tem algumas decisões importantes que é legal você ter controle sobre elas. O trem ficar no trilho certinho, né? Mas... Isso. E se você quiser que o trem não fique no trilho, então você também vai precisar tomar decisões. Também vai ser uma decisão. Não pode, o trem não pode descarrilhar sem querer. Uhum. Né? Porque você quis que ele descarrilhasse. Noemi, você costuma submeter os teus manuscritos a uma outra pessoa? Sim, sempre. Como que é esse olhar de uma outra pessoa sobre algo que para você assim parecia? É porque eu suponho que quando a gente escreve, a gente está sempre muito seguro, né? Tipo, olha, eu tô... Eu e aí alguém vem e fala para você, olha, eu não tô entendendo essa parte aqui. Eu mostro para as pessoas que eu sei. Eu mostro para as pessoas de quem eu sei que vão saber me criticar. Eu não quero que me elogiem quando eu mostro os manuscritos. Eu quero que me critiquem. Mas que me critiquem de um jeito que eu não morra, assim. Né? Que acrescente. De uma forma construtiva.
que te ajudem. Que saibam chegar para mim e falar, ó, Noemi, o livro tá legal e tal, mas aqui essa parte não tá boa. E isso o meu editor faz muito isso comigo. Ele me critica bastante. E eu agradeço as críticas dele, mas tem pessoas para quem eu não mostro, assim, que eu não quero ouvir dessa pessoa, não tô podendo. Entendi. Até você comenta, né, que ser escritor, para a pessoa se propor a isso, ela precisa ter paciência, né, do tempo, porque as coisas não nascem do nada, assim. Sim. E ela precisa saber aceitar a crítica, né? Mas das pessoas certas. Por isso, eu acho estudar escrita de ficção, participar de um grupo, de uma oficina de escrita, muito importante por causa da escuta, né? Sim. E cultivar esse grupo para que as pessoas possam falar e escutar de uma forma solidária, cooperativa, e não competitiva. Né, para que todo mundo do grupo queira que o teu texto fique melhor, né? Que fique feliz quando o teu texto fica bom, às vezes melhor do que o meu também. É difícil comemorem isso. Com você. É difícil isso. Eu queria continuar um pouquinho nesse tema da consciência narrativa, né? No primeiro parágrafo do 3º capítulo, né, do teu livro, você escreve: não é factível, nem sobretudo desejável, aí eu complemento, né, na maior parte dos casos, conhecer as intenções do autor, né, da pessoa que escreve. Elas, né, as intenções, são irrelevantes para se ler ou analisar uma obra. O que o leitor tem diante de si é o texto, e é sobre ele que é preciso se deter. Então parece que reconhecer a primazia do texto sobre a autoria é uma verdade evidente. Mas, atualmente, né, nos tempos de ultraexposição em redes sociais e o sempre presente risco de cancelamento, né, parece que nem todo mundo entende assim. Então, vide, por exemplo, a tentativa de boicote aos livros de J.K. Rowling após ela se posicionar contra a afirmação do movimento LGBT de que, abre aspas, as mulheres trans são mulheres. Ela se opôs a isso, né? Isso foi publicado no X, né? No antigo Twitter. Sim. O que você diria para os leitores, para as leitoras, que decidem que as obras devem ser lidas? E o que você diria para essas pessoas que leem ou decidem o que vai ser lido em função das posições políticas ou mesmo de atos que elas condenam das pessoas que escrevem, né? Nossa, isso é tão difícil, Fernando. Eu mesma não consigo ler os livros do... Ai, gente, como chama aquele? Do Céline. Ah, sim. Né? Do Louis Ferdinand Céline, que era um nazista convicto, que distribuía folhetos antissemitas na rua. Militante. Né? E os livros dele são maravilhosos. Dizem, que eu nunca li. Nem acho que não vou conseguir ler. Mas eu não fico doutrinando as pessoas, não fico falando, não leiam Céline. Né? Porque Céline é ruim, não é bom. Não é possível que alguém que militasse a favor do nazismo escrevesse um bom livro. Também não acho. Acho que é possível, e a prova é que sim. Né? Tem outros autores que já foram considerados nazistas. Alguns se retrataram, disseram que eram muito jovens e acabaram se alinhando ao nazismo. Como Günter Grass, parece, né? Mas eu sou judia, meus pais passaram pela guerra, então eu prefiro evitar, só isso, né? Agora, no geral, eu sempre digo isso, no geral, tá? O texto do autor, se o texto do autor não for uma declaração política pessoal, mas for uma criação ficcional, com um personagem ficcional, um narrador ficcional, que necessidade eu tenho de saber as opiniões do autor, mesmo que eu discorde delas? Dizem que o Mozart
escreveu vários concertos para um rei despótico lá, para ganhar dinheiro, né? E eu condeno isso, mas eu não vou escutar o concerto do Mozart, né? Eu tenho até aquele filme Maestro, que um aluno fala do Bach, né? O Bach era machista, ele abusava das mulheres, mas isso já faz 400 anos e ninguém está interessado em saber o que o Bach fazia com as mulheres. Você não vai deixar bonito o concerto do Bach por causa disso. Da mesma forma, a gente admira os poemas do Horácio, do Catulo, do Virgílio. Você sabe de que forma eles agiam na vida pessoal deles? Como que o Dante se comportava? Você não sabe, né? Então, essas são coisas muito passageiras, enquanto a literatura não é. Eu só acho que um livro deve ser, sei lá, discutido, condenado, eu acho que não, né? Discutido, debatido e tal, se ele for uma declaração pessoal do autor. Aí a gente deve se remeter às opiniões pessoais do autor. E no caso aí nem é ficção, né? Nem é ficção. Nem é ficção. Então, é difícil, não é uma decisão fácil, mas eu não vejo sentido em deixar de ler o Harry Potter porque a J.K. Rowling fez uma declaração machista, né, ou anti-LGBT. Não vejo sentido. Não acho fácil, não. Não é que fala, não tem nada a ver. Não, tem. É difícil, mas... Eu acho que a literatura é maior do que isso, né? É maior do que isso, exatamente, porque a gente está lendo Dante. Exatamente. Até hoje estamos ouvindo Bach. E ninguém está nem aí de saber se o Dante... Até porque eram outros tempos, o que eles pensavam. O que eles pensavam. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, né, e me pareceu uma postura bastante razoável, assim, talvez a gente não consiga jamais separar o autor de sua obra, mas eu acho que a gente se beneficia muito tentando separar, né? Sim. A questão do boicote parece que é um pouco isso, assim, é uma faca de dois gumes, para usar uma imagem, né, originalíssima, né? Mas assim, ao mesmo tempo que você está tentando, digamos assim, não monetizar, né, essa outra pessoa, não dar dinheiro para ela, não consumir o que ela produz, mas você também não está consumindo aquilo que ela produz, então acaba se prejudicando a si mesmo também, né, ao boicotar alguém. Tem um pouco essa impressão. Se a obra for boa, você está se prejudicando. E se for ruim, você não vai consumir, porque é uma obra ruim. Eu né? devo não estar me prejudicando ao não ler Céline, mas é uma opção minha, eu não quero, não vou. Já tenho bastante gente para me beneficiar. O bom é que a gente tem muitos livros para ler nesta vida, né? Não precisa necessariamente. Mas não vou ficar, sabe, fazendo propaganda. Não leiam, não sei o quê. Recentemente aconteceu uma coisa, eu acho muito curioso, assim, até do ponto de vista sociológico, né? A Alice Munro, ela foi... ganhou o Nobel, absurdo. né? Nossa. E é uma pessoa extremamente reconhecida. Eu acho que foi a primeira que ganhou o Nobel por conta de contos. Isso. Né? Contos, maravilhosos. E agora, após a morte dela, eu não li, né? Mas parece que ela protegia o marido abusador dela, né? E agora fica esse debate, assim, mas eu gostava e agora? Né? Gente, pelo amor de Deus. E como você sabe que a versão da filha é a versão exata, absoluta do que aconteceu? Né? A Alice Munro não está aí para se defender. A gente nunca soube disso, sempre gostou. Agora você vai mudar a tua opinião, né? Por causa de uma denúncia incerta absolutamente. E a obra dela tá aí, se ela foi premiada né, se ela ganhou o Nobel e tipo, ela vai se perpetuar, é boa, não vai deixar de ser, porque parece um pouco assim que você consegue assistir os filmes do Woody Allen, mas não necessariamente chamar ele para a festinha infantil do seu filho, né? É isso. Gostei. Claro. Porque daqui 100 anos as pessoas ainda vão achar bons os filmes do Woody Allen e nem vão saber dessas denúncias da Mia Farrow. Noemi, eu gosto muito da sua discussão sobre originalidade, né? Você até já pincelou ela um pouquinho aqui.
E também, no capítulo 4, isso, Sim. né? E no capítulo 5, você fala de estranhamento, que eu acho uma palavra incrível. Assim, Também adoro. E me parece que ambas, né, originalidade e estranhamento, elas transitam nesse reconhecimento da nossa herança individual, mas também pela busca pelo novo. Sim. Né? Um pouco nesse sentido, eu gostaria de perguntar sobre pesquisa. Tá. Então, é bastante comum em cursos de escrita criativa que os instrutores, eles sempre sugiram que as pessoas, elas escrevam sobre aquilo que elas conhecem, né? E não necessariamente tentem fazer uma coisa muito diferente ou que requeira que elas vão atrás disso, né? Que pesquisem, né? Mas esse movimento, ele parece que muitas vezes ele tem um contraponto, né? Que leva justamente a essas pessoas escreverem apenas sobre elas mesmas, né? E o que me parece que restringe um pouco esse exercício da escrita, que eu, pelo menos, entendo a escrita muito como esse exercício de alteridade, né? De empatia, digamos assim. Não necessariamente simpatia, mas empatia pelo outro, né? Você já se valeu de entrevistas mais ou menos formais com pessoas para construir personagens, né? Já leu biografias, procurou saber mais sobre pessoas muito diferentes de você para poder se preparar melhor nessa hora da escrita? E você acha importante isso, né? Na hora de construir personagens, que legal. fazer uma pesquisa? Obrigada pela pergunta, Fernando, porque eu tendo a achar que é mais interessante escrever sobre o que a gente não sabe. Porque quando você escreve sobre o que você não sabe, aquilo que você sabe entra na tua busca pelo que você não sabe. O que você já sabe, você já sabe. Né? Então, não acho que a gente deve escrever sobre o que a gente sabe. Porque também, quando você vai escrever sobre você mesmo, quem diz que você sabe quem você é? Então, você tem que tratar a si mesmo como um desconhecido para poder escrever sobre você. Se estranhar, né? Se estranhar, exatamente, né? Porque é que nem quando você acorda e olha aquele rosto no espelho e fala, quem é? Né? Ou quando você está muito cansado, às vezes a gente não se reconhece no espelho, né? Muitas vezes, aliás. Você olha e fala, gente, principalmente quando você vai envelhecendo. Então, adoro escrever sobre o que eu não sei, né? Por isso que eu fui escrever sobre a Iris, por isso que eu fui escrever sobre a Nadezhda. A Iris no livro Iris as Orquídeas e a Nadezhda no que ela sussurra. E nos 2 livros eu fiz muita pesquisa, né? Então, para a Iris, eu entrevistei uma senhora chamada Alenka, que passou pela Revolução Húngara, ajudou a destruir a estátua do Stalin, em Budapeste, em 1956, e mora hoje em São Paulo. Ela é física, trabalha na USP, uma mulher maravilhosa, de quem eu acabei ficando amiga, que mora perto de mim. Ela me contou detalhes desse dia, o dia fracassado da tentativa de revolução na Hungria e depois como é que as pessoas reagiram àquela derrota pela União Soviética. E me mostrou como se faz uma receita, me mostrou um monte de coisas pessoais, próximas, que me ajudaram muito a compor a personagem Iris. Também para esse livro eu entrevistei o Armínio, não me lembro sobre o nome dele, um senhor que já faleceu e que foi o secretário do Prestes. Nossa. Inclusive participou da coluna Prestes e tal. E ele me falou muito sobre a divisão do comunismo no Brasil a partir da década de 50, quando as pessoas começaram a ficar sabendo de tudo que o Stalin tinha feito. Teve a denúncia do Khrushchev. Do Khrushchev, né? E ele me falou direitinho sobre a divisão, a cisão que aconteceu no Partido Comunista, que era uma coisa que para mim era muito importante conhecer de perto, né? Porque você só lê nos livros a respeito é muito diferente de você conversar com uma pessoa que participou e que pode te dizer, olha, o Prestes gostava de tomar o café dele com muito açúcar. Isso para o personagem é incrível. É ótimo, né? Porque para um personagem você não quer falar o Prestes tinha uma ideologia X, Y, Z. Isso não interessa para as pessoas. O que interessa é se ele gostava de tomar café com muito açúcar. Né? Então, entrevistei ele também, entrevistei uma que é jornalista da TV Globo
e que entende tudo de orquídeas. Então, ela me levou num orquidário, me explicou como que se cultiva esse tipo de orquídea, aquele outro tipo de orquídea. Conheci, fui, lia revistas sobre orquídea. Agora eu já não lembro mais nada, mas eu comecei a conhecer orquídeas e ver quais eram as propriedades das orquídeas. E para a Nadezhda, eu entrevistei uma pessoa que conheceu a Nadezhda na Rússia, né? Conversei com uma outra pessoa que detinha as cartas que a Nadezhda trocou com o marido, o Osip Mandelstam, que traduziu essas cartas para mim. Né? Pesquisei muito sobre os hábitos da Nadezhda, que roupa ela vestia, onde que ela gostava de ficar deitada, que cigarro ela fumava, né? Se ela gostava de tricotar, se não gostava de tricotar. E pesquisei muito durante 2 anos. Nossa. Os 2 livros eu pesquisei durante 2 anos antes de começar a escrever. Né? Inclusive no Íris, naquela época, quando eu estava escrevendo, eu tenho uma amiga que mora em Paris e ela me recebeu em Paris durante 1 mês, que era o tempo que eu queria para poder adiantar a escrita do livro, e foi ótimo, porque eu falo francês razoavelmente, mas não o suficiente para você chegar num lugar e falar, onde é que eu pego a bandeja para poder colocar o prato e tal. Então, essa sensação de me sentir estrangeira foi muito importante para eu falar da Íris, que era uma estrangeira no Brasil também. Então, eu gostava de quando não me entendiam. E eu sofria com isso. Mas eu gostava desse sofrimento também. Porque isso ia compor o que você estava fazendo. Né? Exato. É interessante porque a gente ainda está falando de ficção, né? A gente não está nem falando de ensaio, nem de reportagem. Não. Estamos construindo personagens ficcionais. Né? Mas quando você escreve uma personagem forte assim, você precisa ser o personagem. Né? Você precisa se transformar. E durante a escrita, porque assim, você foi fazendo essas pesquisas durante 2 anos antes, tal. Durante a escrita, você sente necessidade de aprofundar e continua essa busca ou você dá como não para? Porque você está escrevendo tal, aí você sente a necessidade de dizer, sei lá, se ela tinha um relógio de pulso. Aí você pensa, tinha relógio de pulso? E agora? Naquela época, será que não era muito caro? Será que ela tinha dinheiro para comprar um relógio? Aí você vai pesquisar os relógios da época e vai ver como é que se falava relógio de pulso em russo. Aí você já cria, aparecem outras coisas. Ser escritor é maravilhoso, porque você está mais aprendendo que qualquer outra coisa. É um momento incrível, né? Exercer a curiosidade é o máximo. É dificílimo ser escritor, eu acho, né? Quando se leva a escrita muito a sério, é um trabalho quase infindável, mas é bom. Eu estava falando para ele que eu conversei com o Alexandre Vidal Porto sobre os sodomitas. Sim. A gente fez um encontro online e tal, é maravilhoso. E ele fez uma pesquisa muito legal sobre a linguagem coloquial no Brasil daquela época, 1600 e alguma coisa. Ele deve ter se divertido muito. E eu me lembro que durante a faculdade eu comprei um livro sobre essa coisa coloquial, achava o máximo aquilo. E foi divertido, porque a linguagem dele no livro era uma coisa que poderia ser chata pela época, mas ele transforma aquilo numa coisa maravilhosa, divertida. Sim. É divertidíssimo o livro, assim, é muito bom. Já aconteceu com você, Noemi? Eu fiz uma entrevista com um rapaz para escrever o meu 2º livro e ele tinha sido condenado, né? Ele tinha acabado de sair da prisão preventiva e depois ele foi condenado e voltou para a prisão. E ele tinha sido condenado por latrocínio, se eu não me engano, mas ele tinha alguns elementos assim de estelionatário também. Ou seja, era um entrevistado inconfiável, digamos assim. E, claro que quando eu o chamei, eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. Mas, ao ouvir os relatos dele, eu comecei a achar que talvez alguma coisa estivesse um pouco fantástica naquilo. O que ele fazia na prisão, como que ele destilava drogas lá, todos os privilégios que ele teve, como ele se comportou e etc.
E em determinado momento eu falei, mas qual que é o ponto dessa entrevista, assim? Porque eu já não tô confiando muito nele. Daí que eu pensei, mas o meu objetivo é fazer ficção, então, de repente... Tá tudo bem. Claro, É ótimo, né? Já teve essa experiência, assim, de você estar entrevistando alguém e falar, mas será que, assim, talvez não intencionalmente, né? Mas, assim, será que eu posso confiar na memória dessa pessoa? Minha mãe. Que delícia. Eu escrevi um livro sobre a história dela, né? Que é O que os cegos estão sonhando. E a minha mãe tinha uma memória seletiva impressionante. Memória seletiva. É. Então, ela esquecia tudo que ela queria esquecer. Eu nunca vi isso. Intencionalmente. Eu nunca sem vi querer, isso. querendo. Você falar, eu quero esquecer do campo de concentração. Ah, tá bom. Nossa, a memória sua mãe. dela obedecia. Então, ela me falava umas coisas, eu falava, acho que não é verdade. Porque ela está inventando, porque ela não consegue lembrar. Eu comecei a ler, é que não deu tempo por conta do nosso compromisso de ontem, né? Aham. Eu queria ter, porque eu também perdi minha mãe, né? Mas aí eu vi essa questão toda da sua mãe, de tanta dor que ela passou, né? Só eu comentando esse... Isso. E depois ela enfrentou essa outra situação. Ela esquecia. E tinha coisas que ela nem inventava, ela dizia, não lembro. Aí eu confiava, mas não tinha material para explorar. Era um ponto. Aí eu fui até lá, né, para também aprender mais. Fui até Auschwitz, fui na Polônia, esteve em Auschwitz. fui na Alemanha, fui consultar arquivos, fui para Israel. Né? Você chegou a ler o livro do Jonathan Littell, As Benevolentes? Não. É um livro muito interessante, é um calhamaço calhamaço enorme, assim, tem mais de 1000 páginas. Ele é um jornalista, eu não lembro se ele é americano ou morou na França, ou se ele é francês e morou nos Estados Unidos. Tá. Tem alguma ambiguidade, assim. E é a história da Segunda Guerra, bem tolstoiano, digamos assim, bem aquele estilo descritivo, mas muito interessante, a partir do momento que a Alemanha nazista começa a avançar pro leste. Né? Então, se eu não me engano, é 41, né? Na primavera de 41. Só que o livro é escrito do ponto de vista de um oficial da SS, que participou da criação de todo o mecanismo do extermínio, né? E é um livro que, quando você comenta, assim, é muito agressivo, né? Por que eu leria um livro desse? Mas é um livro muito interessante, assim, eu recomendo demais. Até pelo ponto de vista, né? A Companhia das Letras, né? Eu tenho esse livro, mas não li. Até pelo ponto de vista, né? Que a gente sempre Claro, tá do outro sempre, lado. E eu acho legal. Sou eu? Você? Bom, falando sobre estranhamento ainda, né? Que tem a ver com a curiosidade de quem escreve e de quem lê. Falando dos curiosos aqui, né? E a gente falou de pesquisa, né? Então, quem escreve tem que sempre ter um olhar atento, né? Como a gente falou, para o mundo que o cerca, até ausentar-se de si mesmo para assumir um novo papel. A gente vinha falando sobre isso. Para que ele possa formar a sua história e possa contá-la de uma forma criativa. Então, ok. E aí, o objetivo é causar essa sensação também no leitor, né? Que o leitor compra essa ideia, né? Uhum. Aí acontece um deslocamento, uma transformação. Então, é uma troca bonita que eu acredito que aconteça. Esse processo da escrita e da leitura tem uma troca muito bonita, né? E vira um ciclo, pois o leitor também passará a absorver um pouco da bagagem do escritor e repensar o mundo sob uma nova perspectiva. O estranhamento está na construção dos personagens, no foco narrativo, nessas escolhas, né? Nas situações, no tempo, perspectiva, na pesquisa, como a gente estava falando, e também na linguagem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os instrumentos literários, né? Que ajudam a fazer esse estranhamento acontecer. E como usá-los de forma prudente. Porque já que o máximo estranhamento também se confunde aí com a incompreensão. É verdade. Bom, recursos literários que causam estranhamento, eu acho legal essa tua pergunta, porque realmente você pode partir de recursos que não te sejam familiares para você criar um texto que não te seja familiar, né? Então, desde um recurso radical, que era o caso do Beckett, por exemplo, de você escrever com a mão que você não escreve. Nossa, Carola Saavedra, eu não sei falar. Saavedra. Saavedra. Eu tive um bate-papo com ela esses dias agora atrás também.
o livro Manto O Manto da Noite, tem um capítulo que ela escreveu com a mão esquerda. Então. Ela diz que é outra... É outra coisa. É uma viagem, assim. Né? Você usa então, outro... o Beckett escrevia com a mão esquerda, eu teria que escrever com a mão direita, porque eu sou canhota. Escrever numa outra língua, que o Beckett também fazia. A Carola também fez isso. O Joseph Conrad fez isso, então a Carola está me dizendo que também fez, que é uma ótima forma de escrever com palavras que você não costuma usar. Por exemplo, eu às vezes tento escrever palavrão. Eu uso muito palavrão, eu uso muito no dia a dia. Todos nós, eu acho. Adoro palavrão, mas não consigo escrever palavrão. Eu estranho e eu preciso encontrar uma forma de aceitar esse estranhamento. Ainda não consegui, né, colocar palavrão no meu texto literário, né? Então, você usar formas gramaticais que você não está acostumado a usar, você escrever tamanho de frase que você não está acostumado. Então, por exemplo, eu adoro frase longa, né? Frases, às vezes, de uma página inteira. Mas quando eu escrevo, eu começo a pontuar. Então, aguenta esse estranhamento, né? De recursos... Encara, né? Vê como é que você prossegue a partir daí. Entra no terreno do estranhamento. E, principalmente, criar personagens que são estranhos a você. Porque eles vão te obrigar a pesquisar o estranho em você mesmo, né? Então, como Guimarães Rosa fez no livro Primeiras Histórias, em que todos os personagens são estranhos. Um é louco, um é ladrão, uma é prostituta, um é um pai que abandona tudo e vai viajar num rio sozinho, né? Uma menina que conhece o futuro, que prevê o futuro e que morre por causa disso, com 4 anos de idade. A Clarice Lispector fez isso também no livro Legião Estrangeira, né? Que é uma legião de estrangeiros, uma legião de estranhos, né? Essas pessoas de quem ela fala. Então, vai procurar personagens que o mundo não aceita, que o mundo não acolhe. Quem são essas pessoas? Essas são as mais interessantes para serem personagens de livro. Você está no ponto de ônibus, observa as pessoas que estão no ponto de ônibus, né? O que elas estão esperando, quem elas são, o que elas fazem. Observa o jeito como elas falam com o cobrador, entre si, a roupa que eles usam, o olhar, né? Fica lá xeretando o celular da pessoa para ver o que ela está olhando, né? Para você conhecer quem você não conhece e entrar num mundo que é estranho a você e falar uma língua que você também não conhece. No português existem muitas línguas, né? Realmente. Eu tenho alunos, às vezes, como eu tive agora num curso presencial que eu dei, que falam algumas coisas que eu absolutamente não entendo. Né? A linguagem dos gays, por exemplo, né? Que é super legal, é riquíssima, e eu não entendo nada. E não vai longe, eu tenho 3 filhos, os meninos, exato. eles são grandes, mas eles começam a conversar e eu... Gente, dá para falar português? Exato. Que eu não me situo, né? tem horas. Tem muitos do português dos economistas, sei lá. Então, vai se envolver com o que te é estranho. E cuidado para não se familiarizar demais, né? Para aquilo continuar sendo estranho a você. Então, eu sempre recomendo para os meus alunos, mesmo que eles não forem aproveitar para escrever, para se envolverem, para pesquisarem coisas que não tem nada a ver com a área deles. Então, sei lá, eu, por exemplo, eu adoro pesquisas de arqueologia, né? Aí eu fico olhando objetos muito esquisitos que foram encontrados numa escavação no Egito, aí vou atrás, fico olhando aquelas imagenzinhas, os desenhinhos, os hieroglifos, né? E isso vai, de certa forma, te ampliando a imaginação, mesmo que você não use aquilo, sabe? Vai criando conexões. Vai criando conexões e você vai entrando num mundo estranho,
como é que as pessoas viviam em Alexandria, na biblioteca? Como é que livros que tinha na biblioteca de Alexandria que foram queimados? Era todo o conhecimento do mundo naquela época, né? Quem era o Alexandre o Grande que fundou? Eu adoro isso daí. Nossa, tem um escritor que eu gosto muito, eu aprendi a gostar dele por causa do meu pai. Eu tenho vários livros, Mika Waltari. Ele Não conheço. Eu nem sei de onde ele é, mas ele é lá enfim, Do leste europeu. do leste europeu. E ele escreveu sobre a queda de Constantinopla, aí ele escreveu sobre o Egito, tem um livro que chama Os Romanos, então ele vai por essa... Sim. Não sei nem se aquilo é verdade, mas os livros são densos, assim, mas é gostoso porque eu me senti aprendendo, sabe? Claro. Gerava uma curiosidade. E por mais que você aprenda sobre Alexandria, você nunca vai saber. Nunca vai saber. O que é era. o Anjo Negro. Nossa, eu amava esse livro. Ele fala sobre a queda de Constantinopla. E eu era uma jovem lendo aquilo, sabe? Mas aquilo eu fiquei encantada com aquilo. E meu pai falava, não, esse livro é maravilhoso. E aí, 2 anos atrás, mais ou menos, ele encontrou num sebo e me deu de presente. Então tá lá em casa, eu preciso reler. Um fascínio. Assim, tem o Egípcio, que eu li, é incrível, assim. O escritor que fica só com aquilo que ele já conhece, não amplia, né? Não... E quem não estranha, quem não é um pouco estranho, eu acho que não consegue escrever. Eu acho que o grande ponto é a observação, né? O escritor, ele tem que ser um grande observador. Sim. E às vezes ele tá vendo, e também saber escutar. Sentar e conversar com pessoas que não sejam do seu... Um observador auditivo também. Numa época que a gente vive com a cara no celular, é um desafio. Eu gosto muito de conversar com pessoas que não sejam, assim, de repente, da minha realidade. Isso, tem que fazer isso. Sentar e escutar o que ela faz, o que ela gosta de fazer. Porque aí você constrói um personagem sobre aquela pessoa, porque você começa a criar, você não vai saber tudo sobre ela. E você começa a ser outras. Múltiplas, né? Que mania de achar que a gente é só a gente é um monte. Fazer o mundo enxergar as coisas que a gente quer, né? Do nosso jeito. Exato. As pessoas estão em outra. É muito legal isso. Bom, e aqui eu estava falando, múltiplos focos narrativos, fluxo de consciência, discurso indireto livre com a combinação de vozes, metalinguagem, primeira, segunda, terceira pessoa, enfim. O foco narrativo se relaciona com a distância do narrador em relação aos fatos e também com a subjetividade e a confiabilidade que a gente estava discutindo, né? Nessa escolha também está o tempo verbal, bem como a percepção do tempo como físico ou subjetivo, duração e percepção de sua passagem, como é Ulisses, né, do James Joyce, que loucura. Ou Orlando, do Virginia Woolf, também, que tem uma dimensão diferente. Então, a sua simultaneidade mostra a multiplicidade do real. Dentre outras decisões, quando o autor planeja esses recursos, o processo da escrita tende a tomar um rumo ainda assim inesperado, né? Até escrever. Como você enxerga isso no processo da escrita criativa? Então, eu acho que é um pouco aquilo que eu estava falando, né? Dessa oscilação entre controle e descontrole. Que você não pode almejar e nem achar que você tem o controle total de tudo que você escreve. Isso é absurdo, aliás, indesejável. E nem entregar a tua escrita ao descontrole total, né? A gente tem que ser ativo e passivo no processo de escrita. Tem que ser sujeito e objeto do que escreve. A gente tem que se permitir se deixar surpreender pelo que aparece, né? Porque o que aparece, porque as palavras, elas têm uma memória própria, né? As palavras lembram de coisas que você não lembra, que a tua mente não lembra. Às vezes, quando você fala uma palavra que se associa a algum som na tua memória, vem uma memória que você não sabe de onde veio. Né? Às vezes, você está passando por uma rua, você lembra de uma música. Você fala, por que toda vez que eu passo nessa rua eu lembro dessa música? Não sei, nunca vou saber. Mas deixa essa música entrar, né? Aceita ela. Não pergunta para ela de onde ela veio. Recebe. Ela veio. É o acaso entrando no teu texto, é o erro, né? O erro é muito bem-vindo, porque ele vem de algum lugar da tua memória também, né? Os cacuetes, as sujeiras. Um texto que não tem sujeira não é humano, né? Porque a gente gagueja, a gente esquece, a gente erra, a gente confunde. Por que então a nossa escrita não vai fazer tudo isso também?
E são coisas que a gente não controla, né? Então, eu acho lindo esse processo de ocultamento e revelação, de controle e descontrole, né? de necessidade e acaso, né? É muito importante que o acaso entre no texto também, né? E que você deixe que as memórias, que as palavras se organizem sozinhas, né? Não tem aquela brincadeira de uma palavra puxa a outra, né? Então, às vezes, você escreveu Iris, sei lá, Iris fechou a cortina de linho. Aí, quando você fala isso, linho, a tua memória começa a lembrar de alguma coisa, né? Alguma roupa de linho que terninhos que minha mãe usava. Terninhos que minha mãe usava. Deixa isso entrar, né? De uma forma coerente, sim, claro, mas a palavra linho te lembrou daquilo, né? Então, você não controlou, você não estava esperando que a palavra linho fosse te trazer essa memória, mas ela trouxe. Então, vê para onde essa memória vai. De repente, ela vai te levar para um lugar que você não tinha planejado e você vai mudar as características da tua personagem. De repente, ela usava terninho e você nunca tinha imaginado. Nossa, é muito bonito isso. Né? Que ela usava terninho. Então, deixa, coloca, inventa. Nossa, que legal. Noemi, a gente está chegando ao final. Sim. Eu gostaria de agradecer enormemente. A gente fala que foi uma aula, mas foi muito mais do que um aulão. Incrível. E gostaria de passar para as suas palavras finais, né? E também quero encerrar um pouco como começo, né? A gente falou de leitura no início. Eu gostaria que agora, no final, nas suas considerações finais, deixa pra gente indicações de leitura que você gostaria que... Já estou indicando o seu, claro, Escrita em Movimento. Obrigada. Mas leituras tanto ficcionais quanto não ficcionais que você acredita que para as pessoas que escrevem são importantes, né? Como exercício mesmo, dessa observação. Né? Tá. Tem alguns livros mesmo que eu indico para todo mundo. Em primeiro lugar, o Dicionário Analógico, que é um bem, um patrimônio obrigatório para quem quer escrever, que tem que estar sempre do lado da pessoa, no criado mudo, na banca, do lado, assim, sempre para consultar. Depois, o 6 Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, e também o Arco e a Lira, do Otávio Paz, Os Filhos do Barro, do Otávio Paz também. Gosto muito também do Como Escrever Ficção, do James Wood. É esse o nome dele? Sim. Acho que é. Como funciona a ficção. Como funciona a ficção. Como funciona a ficção, do James Wood, e o da Francine Prose. Como ler como escritor, né? A gente para ler como um escritor. Para ler como escritor. Né? Então, esses são os livros de não ficção que eu recomendo. Apesar que tem muitos mais, mas vou ficar com esses. E de ficção, bom, eu estou lendo agora, relendo A Memória Mais Recôndita dos Homens, que eu recomendo demais, acho um grande livro, mas eu não lembro o nome do autor, que é um nome difícil de decorar. Deixa eu ver, da literatura nacional, eu recomendo muito o livro do Marcílio França Castro, que é O Último Copista, um livro que foi lançado recentemente, também publicado pela Companhia das Letras. E o livro do Jefferson Tenório, como chama? O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, sim. que eu acho um grande livro também. E o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Né? Eu falei 3 livros de homens. A gente leu esses dois, né? O Marrom e Amarelo e o Avesso da Pele, a gente leu no clube. Tá. Que legal.
Eu não estava ainda, mas eu fiz um bate-papo com o Jefferson Tenório, do Matheus Baldi. Que massa. O Matheus é ótimo também. Eu tô naquele clubinho o livro dele é ótimo Formigas também. no Paraíso. Formigas no Paraíso. Não, eu devorei, eu não aguentei. Eu, falei, Matheus, tá acontecendo? Eu não consigo parar de ler esse negócio. Que massa. Muito bom. Muito bom. E, bom, falei homens, mas podia falar mulheres também, porque tem muitas grandes mulheres escritoras no Brasil atual. Perfeito. Muito obrigado, Noemi. Foi um grande prazer, obrigada um privilégio. Obrigada a vocês. Adorei eu só queria falar que a Noemi, ela conseguiu causar o encantamento nos leitores aqui, entendeu? Aquele encantamento que a gente busca, né? Que legal. É isso.